ordens de marcha do Senhor. No meu andar cristão, Satanás tem jogado uns obstáculos aparentemente intransponíveis na minha frente, enquanto eu marcho pela estrada da vida. Mas, embora Satanás tenha levantado muros bem diante do meu rosto, sempre continuei marchando, por ter recebido as minhas ordens de marcha da parte do Senhor. Quando você recebe suas ordens de marcha da parte do Senhor e vê uma barreira no seu caminho, não pare a fim de procurar uma saída. Não procure escavar debaixo daquele obstáculo, nem ir engatinhando para cima, nem contorná-lo. É só continuar marchando, firmando-se nas promessas de Deus enquanto marcha. Nem sequer interrompa o ritmo ou cadência dos passos que toma em obstinência aquilo que o Senhor lhe mandou fazer. É só continuar marchando, mas citando com diligência e com todas as suas forças a palavra de Deus diante de cada barreira ou obstáculo. Todas as minhas necessidades são atendidas conforme as riquezas de Deus na glória. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Não posso fracassar com aquele que é maior dentro de mim. E continue marchando. Talvez pareça que a sua situação fique cada vez mais escura e você sinta que está marchando para dentro da noite. Mas se continuar marchando e louvando a Deus, ouvirá antes mesmo de poder esperar tal coisa, aquela barreira rachando-se, e a luz da manhã raiará para você. Se você for diligente para tomar posição na palavra de Deus pela fé e dar a Deus os louvores devidos ao seu nome por causa da sua fidelidade às suas promessas, aquela barreira não demorará muito para cair à sua frente e irá marchar para cima dela como vencedor. Comece a louvar a Deus pela sua maravilhosa fidelidade às suas promessas. Louvado seja Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nada pode impedir o avanço de um filho de Deus quando aprende como louvá-lo das profundezas do seu coração. No exército, quando estava colidindo com barreiras literais, tais como aquele muro de blocos de cimento, muitas vezes descobrimos que ajudava quando cantávamos. Podíamos esquecer-nos do fato de que nosso corpo estava cansado e dolorido. Se conseguíssemos cantar e tirar a mente das circunstâncias dolorosas. Você, na sua vida cristã, quando achar que está com o nariz contra o muro, mas ainda está marchando em obediência ao comandante celestial, comece a cantar louvores a Deus enquanto marcha. Cantar os altos louvores a Deus levantará o seu espírito e ajudará a colocar aquelas circunstâncias na perspectiva certa. Cantar os louvores a Deus ajudá-lo-á a fortificar nele a sua atenção e levará aquelas circunstâncias a diminuírem de tamanho por contraste com a grandeza de Deus. O seu socorro provém do Senhor, por isso olhe para ele e não para aquilo que você está passando. Cante os louvores de Deus e erga os seus olhos para focalizar o Deus que é mais do que suficiente e que tem poder para salvá-lo. Talvez haja momentos em que você seja tentado a duvidar daquilo que Deus lhe prometeu, mas se tão somente se mantiver firme em obediência às promessas de Deus, quando as tempestades uivantes da dúvida e do medo procurarem amedrontá-lo, e louvar a Deus no meio de toda tentação e provação, ele se levantará e se mostrará forte em seu favor. Aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23.
E quando o inimigo levantar barreiras em seu caminho, derrube-as mediante a palavra de Deus. Uma das promessas de Deus é que você é mais do que vencedor em Cristo. Romanos 8:37. Você descobrirá que se marchar de conformidade com as ordens de marcha de Deus e firmar-se nas promessas dele, repentinamente aquele muro, aquela adversidade que se levantou contra você, começará a rachar-se e desmoronar. É possível, sim, que você tenha que colocar o seu nariz diretamente contra aquele muro e continuar marcando passo resolutamente com a palavra de Deus, mas finalmente aquela barreira será forçada a ceder. Isso porque Deus promete que se estiver andando segundo a sua palavra em todas as áreas de sua vida, nenhuma arma forjada contra você surtirá efeito. Isaías 54:17. À medida que se firmar na palavra e louvar a Deus, aquela barreira, não importa o que for, terá que vir abaixo. Mas lembre-se, quanto mais aumentar seu problema por meio de falar e queixar-se a respeito, tanto maior se torna aquele problema, aquele muro. Mas a palavra de Deus promete que nada poderá resistir ao poder de Deus. Deus promete que você poderá marchar para cima de toda e qualquer barreira mediante o poder do Senhor Jesus Cristo, dando a Deus todo louvor e glória. Devemos marchar diretamente por cima daquelas barreiras do inimigo, acabar com os seus planos e celebrar a nossa vitória. Nesse exército ao qual você e eu pertencemos, a vitória nos foi prometida por nosso comandante supremo, o Senhor Jesus Cristo. Não importa qual for a escaramuça, confrontação ou batalha. Olhe como as suas montanhas desaparecem quando você começa a firmar-se na palavra de Deus e a louvar ao Senhor pela sua vitória e livramento na sua vida. Certamente as circunstâncias da vida o colocarão à prova. Você terá a oportunidade de verificar quais são as suas qualidades. Afinal das contas, é fácil louvar a Deus quando tudo está indo bem, quando o sol está brilhando e a brisa suave nos traz o doce aroma das flores. Mas o que você vai fazer quando estiver em pé no convés do navio da vida e o sol for escurecido pelas nuvens negras da tempestade e as ondas açoitadas pelos ventos levantarem-se acima de você no mar da vida? O que você vai fazer então? Quando as crises da vida parecem entrar rolando contra as ondas do mar levantadas pela tempestade? Quando não tem dinheiro suficiente para pagar as contas, os filhos estão doentes, o carro está na oficina, as instalações hidráulicas não funcionam, tudo parece estar em pane. É nessas horas que realmente conta o que você faz. Mas uma coisa posso lhe dizer: choramingar e queixar-se não vai solucionar nada. Talvez você diga: o que está acontecendo? Tento andar firme na minha fé em Deus. Por que o diabo está me atacando? Pensava que não teria mais problemas, já que creio em Cristo. Achava que, com eu andando pela fé, tudo iria bem automaticamente. Não imaginaria que teria mais algum problema. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a aprovação da vossa fé é mais preciosa do que o ouro. 1 Pedro 1,7. Ela diz também: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1,3. A Bíblia diz também que você terá a vitória em Cristo se mantiver a sua posição com a palavra e crer em Deus com perseverança. 2 Coríntios 2,14 e Isaías 55,11.
Quando as circunstâncias parecem estar na pior situação, quando elas ficam mais desoladoras e negras, não é esta a hora certa para ficar fraco na fé. É então que você deve proclamar com ousadia os louvores a Deus pela sua fidelidade à sua palavra. Sei do que estou falando, já passei por tudo isso. As tempestades da vida. As crises da vida vêm a todos nós. Já tive bastante experiência de ficar firme contra o inimigo, com nenhuma arma senão a palavra de Deus na mão e os louvores a Deus na boca. Já passei por tudo isso. Vários anos atrás, o inimigo entrou no meu arraial e procurou acabar com minha esposa, comigo e com nossos filhos. Craig. No dia 25 de janeiro de 1983, às 14h15, 4 médicos olharam diretamente para mim e foi feita a declaração: o seu filho tem um tumor no cérebro. Se não removermos aquele tumor, o menino morrerá. Sei como fica quando todas as circunstâncias parecem desoladoras, e especialmente quando recebemos uma notícia como aquela. Não sentimos vontade de louvar a Deus. Ficamos por demais paralisados para termos vontade de fazer alguma coisa. As palavras são inadequadas para descreverem nossos sentimentos numa situação assim. Depois de os médicos terem me dado aquele relatório horrível, pedi-lhes que me deixassem passar algum tempo a sós. Comecei a orar. Se você sempre foi diligente para ocultar a palavra de Deus no seu coração e souber render-se ao Espírito Santo, então, nos momentos de desespero, aquele que é maior, que está no seu interior, assumirá o comando. Ele se levantará poderoso dentro de você e será o seu consolador. Dou graças ao Senhor, porque no meu coração eu já lancei alicerces sólidos com a palavra de Deus. Se você não guardar a palavra de Deus no seu coração, nada terá para ser seu sustento ou alicerce quando chegarem as crises da vida, e elas vêm a todos nós. Naquela situação desconsoladora, no meio do desequilíbrio total, ergui as minhas mãos e comecei a louvar a Deus. Comecei a declarar: maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. O diabo não vai nos destruir, ele não vai destruir meu filho. Com Deus do nosso lado, não poderemos ser derrotados. Deus está conosco e está no nosso favor. E se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Sim, sei como é andar pelo vale da sombra da morte. É uma provação de fogo. Sei como é ter meu nariz dando fortemente contra uma barreira intransponível, com o diabo gritando contra mim, com voz bem alta. Você andou pregando o poder de Deus para operar milagres, mas agora Deus não vai fazer nada em seu favor. Sei como é nada ficar vendo senão o desespero em todos os lados. Sei como é olhar meu filho entrar no centro cirúrgico sabendo o tempo todo que minha única esperança se acha em Deus. Sei como é toda a minha fé centralizada em Deus, porque a situação é desesperadora no âmbito natural. Sem dúvida, os médicos possuem suas habilidades, mas somente Deus opera milagres. Minha esposa e eu esperamos durante 12 horas naquela sala de espera do hospital, desde as 7 horas da manhã até as 19 horas. Louvávamos a Deus durante o dia inteiro. Finalmente, o médico, que também é um homem de Deus, saiu da sala de operações e vi escrita no seu rosto a tensão que tinha passado. Falou: graças a Deus, tudo está bem. Glorifiquemos a Deus. E louvamos e glorificamos a Deus durante mais algum tempo. E aquela foi uma das circunstâncias da vida nas quais
Depois da vitória inicial, tínhamos que continuar a louvar a Deus e manter a nossa posição na fé. O médico nos informou que o crânio nunca mais se fecharia no lugar onde tinha feito o buraco, através do qual chegaram ao cérebro de Craig, porque o menino já passava da fase da infância, na qual o osso ainda poderia crescer. Disseram ainda que uma extremidade do tumor ainda ficara no cérebro. Não conseguiriam tirar aquela parte sem arriscar a vida de Craig. Não devemos desistir quando as circunstâncias não vão do jeito que queríamos. Não é essa a hora de desistir, é a hora de nos aprofundarmos ainda mais em Deus. Minha esposa e eu resolvemos diante de Deus que não ficaríamos satisfeitos com nenhuma solução senão a melhor. Por isso, continuamos louvando a Deus e crendo nele, para desaparecerem todos os sinais daquele tumor e para um osso novo crescer onde o médico dissera que era impossível. Deus nos dera a certeza de que nosso filho venceria essa crise e que a sua recuperação seria perfeita. Continuávamos, pois, a louvar a Deus pela recuperação perfeita e pelo adolescente normal e saudável que nosso filho viria a ser. Eu louvava a Deus durante a noite e por onde quer que ia, louvava a ele. Louvava continuamente a Deus. E quando o diabo vinha contra mim, com medo e dúvidas, às vezes eu procurava um lugar para estar a sós e orava e cantava louvores a Deus. Não, eu não tinha uma boa voz de cantor, mas Deus não se importa com isso. Ele sabia escutar o meu coração. Quanto a mim, cantava em voz alta: Louvado seja Deus, pois as suas misericórdias duram para sempre. Louvado seja Deus. Não ficarei satisfeito com nada senão o melhor. Pai, vamos receber o teu melhor na cura de Craig. O diabo é mentiroso. Quando meu filho saiu do hospital, estava com 40 quilos de peso. Embora tivesse 13 anos de idade, mas dentro de 6 meses passou a pesar 57. E quando começou o nível colegial, resolveu que queria jogar justamente o futebol americano. Tínhamos mantido a posição da fé, crendo na sua cura total, mas antes dele poder jogar o futebol americano, tínhamos a obrigação de levá-lo de volta ao médico para fazer um exame. Quando o levamos de volta ao médico para fazer uma tomografia computadorizada do cérebro, aquele resto do tumor tinha desaparecido totalmente. Não somente isso, mas o médico também nos informou. Falei-lhes que o osso no seu crânio nunca fecharia, mas já cresceu e fechou o buraco, e nos mostrou o raio-x. Com Deus, nada é impossível. Tínhamos recebido o nosso milagre da parte de Deus. Uma ossificação nova tinha crescido e tampado o buraco do crânio. O médico disse que isso era impossível segundo a ciência médica, mas com Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Craig ganhou mais uns 20 quilos de peso depois daquilo e passou a jogar futebol americano no colégio. Hoje, nosso filho Craig goza de perfeita saúde e é completamente normal. Creio que a sua recuperação milagrosa deve-se ao fato de termos continuado a manter nossa fé e a louvar a Deus quando tudo parecia desconsolador. Saímos vitoriosos, pois a palavra de Deus nos promete o impossível em todas as circunstâncias contrárias. Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Pois não há distinção, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Romanos 10:12. Se Deus pode realizar o impossível na nossa vida mediante a sua misericórdia e graça, Ele poderá realizar o impossível na sua vida também.
Ouse tomar a posição firme na palavra de Deus, pedindo o seu milagre. Ouse agradecer e louvar a Deus pelo seu milagre, antes de o ver manifestado na sua vida natural. Há poder no nome de Jesus em cantar os seus louvores, seja qual for o problema que tiver na vida. Se aprender a louvar a Deus antes de ver a resposta às suas orações, Deus lhe dará a vitória. Seja o que for que necessitar da parte de Deus, está à sua disposição agora. Se tão somente confiar literalmente na palavra de Deus e louvar a Ele pelas provisões que Ele já fez por você, segundo a sua palavra. Você não precisa convocar alguém para ajudá-lo a louvar a Deus. Não precisa juntar-se à fila de oração, nem pedir a ajuda do seu pastor. Você pode começar por conta própria a invocar a Deus e a louvá-lo e ver a situação impossível tornar-se possível com Deus. Sem dúvida, é possível que você tenha que manter sua atitude de louvar durante algum período de tempo. A sua situação talvez não seja transformada da noite para o dia. A sua vitória talvez não caia sobre você como as cerejas maduras caem da árvore. Se, porém, você for fiel para confiar em Deus e na sua palavra e para louvá-lo de antemão pelo resultado final, virá o dia em que verá a sua vitória com seus próprios olhos. Não desista. Permaneça na presença de Deus e verá a sua fé gloriosamente recompensada. Os louvores a Deus derrubam os muros da adversidade que o diabo levantou para nos prejudicar. O louvor leva aqueles muros e barreiras a desmoronarem. Quando caem por terra, você pode andar livre na luz e liberdade da palavra de Deus. Aqueles muros que o inimigo levantou para serem uma ameaça bem alta terão que desfazer-se e cair, porque quando se manterem firme pela fé na palavra de Deus, nenhuma arma forjada contra você poderá prevalecer. Quando aqueles muros do inimigo caírem, tombados na terra, você cantará, gritará e se regozijará com alegria inefável. Jesus já lhe comprou a vitória, de modo que é só manter sua posição com a palavra de Deus. Sua vitória está garantida. Se continuar a louvar a Deus com confiança, firmando-se na sua palavra, louve-o pela sua grandeza e misericórdia e verá a sua vitória conquistada. Deus não poderá mentir. Assim, ele tem declarado na sua palavra, Números 23, 19, o que ele tem prometido a você, ele é poderoso para cumprir, Romanos 4, 21. Ele tem prometido que ele lhe daria a vitória em Cristo Jesus, em todas as circunstâncias, segundo Coríntios 2,14. E mesmo no Antigo Testamento, Deus nos tem dado muitos exemplos de seus fiéis triunfando sobre o inimigo, quando confiavam em Deus e louvavam a Ele. É só obedecer a Deus e cantar os seus louvores. Os louvores sobem borbulhando. Certo dia, quando comecei a orar e a louvar a Deus, tive uma experiência que foi um refrigério para mim. Tranquei-me num lugar onde ninguém mais podia escutar-me e comecei a louvar a Deus em voz alta. É provável que tenha ficado cantando e louvando a Deus durante cerca de 1h30. De repente, enquanto cantava e louvava a Deus, os louvores a Deus começaram a subir borbulhando do mais íntimo do meu ser e saíram rolando numa dimensão sobrenatural. Era como um rio de louvor sobrenatural, brotando de dentro de mim mediante o poder do Espírito Santo. Às vezes você pode começar a adorar a Deus sozinho com as suas forças naturais, e então o Espírito de Deus o pegará, e você verá que louvores sobrenaturais brotam da profundidade do seu espírito.
Enalteci e louvei a Deus mediante uma unção sobrenatural do Espírito Santo. E enquanto fiquei envolto nos louvores a Ele, o Senhor começou a revelar respostas e situações a respeito das quais tinha orado durante muito tempo. Pense nisso. As respostas aos problemas que me deixavam perplexo vinham a mim enquanto louvava a Deus. A cura do louvor é a cura mais poderosa que a humanidade já conheceu. Deus a instituiu faz muito tempo e ela nunca fracassou. Nada toca o coração de Deus mais profundamente do que a oração sincera, de todo o coração. Os louvores a Deus sobem até Ele como aroma de perfume suave. Não importa qual bênção você precisa da parte de Deus. A palavra de Deus declara que Deus nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Deus tem a resposta pronta para você, mas precisará aprender como tomar posse, pela fé, daquilo que lhe pertence. E uma maneira de fazer isso é mediante o louvor sincero de todo o coração, pois o louvor diz: obrigada, Pai, pela fé, já tenho a minha resposta. Você poderá receber toda e qualquer coisa que necessitar da parte de Deus, se aprender a louvar constantemente a Deus e andar na luz da sua palavra. Louve a Deus no meio do deserto. Quando tudo ao seu redor estiver escuro e não perceber a sua resposta em lugar nenhum, mesmo quando as circunstâncias da vida parecem sombrias, mantenha-se firme e comece a louvar ao Senhor. A realidade é que é justamente quando a escuridão é mais forte e as nuvens das tempestades da adversidade entrarem rolando, que vem a hora de empregar contra o inimigo uma das suas maiores armas ofensivas, os altos louvores a Deus na sua boca. O pecado, a enfermidade e a doença são os nossos adversários, são as ferramentas do inimigo. João 10:10, Atos 10:38, 1 João 3:8. Quando o diabo estiver assoprando seus ventos uivantes da dúvida e da incredulidade e tentando levá-lo a andar pela vista e não pela fé, chegou a hora de declarar: não me importo com aquilo que vejo, não me importo com aquilo que sinto. Tenho comigo as promessas da palavra de Deus. Meu Deus é mais do que capaz para satisfazer as minhas necessidades. Meu Deus me acompanhará até a saída vitoriosa. E se continuar louvando a Deus e continuar confiando nele no meio da adversidade, Deus cuidará para que nenhuma arma forjada contra você faça efeito. Satanás procura forjar contra o povo de Deus a arma da doença e da enfermidade. Satanás está dizendo a alguns cristãos que vão ser abatidos com câncer ou com uma parada cardíaca. Está dizendo a outros que fracassarão na vida e que os sonhos que Deus lhes deu nunca se realizarão. É por isso que o louvor é tão vital ao cristão. Isso porque o louvor o ajudará a se colocar bem acima das circunstâncias e daquelas dúvidas e temores, levando-o a subir cada vez mais e conseguir novas perspectivas das suas circunstâncias, através do ponto de vista de Deus. Se você tomar posição firme na palavra de Deus e começar a confessar a sua palavra a respeito da sua situação, louvando-o o tempo todo, por mais desesperadora que a situação pareça, Deus o transformará totalmente. À medida que você louvar a Deus, mesmo enquanto você olhar para aquelas trevas que começam a cercá-lo, Deus o fará subir para um plano mais alto, de onde vislumbrará um raio dourado de esperança no horizonte. Mantenha os olhos fitos em Deus enquanto o louva e se firmar na sua palavra. E aquela esperança brilhará cada vez mais.
até você se achar no outro lado daquela montanha que Satanás tinha declarado intransponível. Levante os seus olhos, pois a sua redenção já está próxima. É que o poder de Deus é desencadeado em seu favor através do louvor e da sua fé em Cristo Jesus. À medida que continuar louvando a Deus, verá o poder de Deus começar a dissipar as trevas e desembaraçar as circunstâncias, até você estar andando livre no sol aberto da liberdade que Deus lhe dá. Depois disso, você olhará em redor para ver onde estão os seus problemas e você não conseguirá localizá-los. Depois disso, você procurará ver as trevas com as quais o inimigo tentou amarrar você e não existirão mais. Os altos louvores a Deus, provenientes dos seus lábios, liberam o poder de Deus em seu favor, para dissipar as tramas do inimigo. As circunstâncias contrárias não poderão impedir ou estorvar a manifestação do poder de Deus em seu favor. Nenhuma arma poderá surtir efeito contra o poder de Deus. Satanás procurará dizer-lhe que os seus problemas não poderão ser resolvidos. Deus, no entanto, poderá livrá-lo de toda e qualquer coisa que o inimigo tenha usado contra você. Você convida o poder de Deus a operar em seu favor quando tem fé na sua palavra e os altos louvores a Deus na sua boca. Ande na obediência da palavra de Deus. Louve-o e veja como Deus desembaraçará os seus problemas. Nosso Deus é grandioso para resolver problemas. O povo de Deus não poderá ser derrotado se tão somente mantiver os seus olhos fitos nele e aprender a firmar-se na sua palavra, com confiança e fé totais, louvando-o o tempo todo, mesmo quando as circunstâncias parecerem ser as piores. Aprendi há muito tempo que se não desistirmos, nada na vida poderá nos derrotar. Tendo Deus do nosso lado, Deus nos prometeu a vitória mediante Cristo no meio de todas as circunstâncias. Essa é sua promessa. E aquele que tem prometido é fiel. Romanos 4, 21, Hebreus 10, 23, Hebreus 11, 11. Não acredito em desistência. O diabo pode usar suas táticas e suas manobras, mas se você tão somente não desistir e com os louvores a Deus no seu coração e na sua boca, não poderá ser derrotado. O poder de Deus é real. O poder de Deus sempre está à disposição para livrá-lo. Mas você se liga com esse poder mediante ao louvor. Você convida a demonstração do poder de Deus a entrar nas suas circunstâncias por meio de louvá-lo. Se aprender a louvar a Deus, o poder de Deus entrará em cena para libertá-lo. É fácil pular e gritar e louvar a Deus quando seus amigos cristãos ao seu redor estão louvando a Deus. Quando a atmosfera em redor está acumulado com a unção e o poder divino. É fácil cantar os louvores a Deus quando a congregação inteira também está louvando a Deus. Mas é questão bem diferente quando se trata de louvar a Deus nas circunstâncias mais adversas, quando o único alicerce que tem para afirmar-se é a palavra de Deus, com a sua promessa. Se, porém, aprender a louvar a Deus naqueles tempos de maior necessidade, é então que Deus o tornará forte na fé. Depois disso, nada mais poderá derrotá-lo, pois aprendeu o segredo do louvor. Nenhum diabo ou circunstância adversa poderá vencê-lo. Nenhum poder do inimigo poderá prejudicá-lo. Em Cristo, você é o vencedor e não a vítima.
O poder de Deus vem nos socorrer quando louvamos, pois o louvor é a linguagem da fé. Se você aprender a louvar a Deus, poderá ser liberto de qualquer problema, a prova ou provação. Quando começar a louvar a Deus, fique pronto para receber as suas bênçãos. Se andou suportando uma série de testes e provações na sua vida e sentir que já não dá para aguentar mais nada, comece a louvar a Deus de todo o seu coração. Conforme já falei muitas vezes, quando o sobrenatural entra em contato com o natural, produz uma força explosiva em favor de Deus. É verdade, o poder de Deus é tangível. Muitas vezes você consegue senti-lo. O poder de Deus é como a eletricidade. Você não consegue ver a eletricidade, mas se pegar nela, certamente consegue senti-la. É assim o poder de Deus. Você nem sempre o vê, mas quando ele toca na sua vida e transforma as suas circunstâncias, você fica consciente disso. Deus quer que o corpo de Cristo experimente o poder do louvor. Quando aparecer um problema ou quando você estiver passando por uma necessidade, ligue-se no poder de Deus, que está na sua disposição mediante o louvor. Talvez você não sinta vontade de louvar a Deus. Usualmente, quando as circunstâncias parecem sombrias, louvar é a última coisa que se sente vontade de fazer. Se, porém, você aprender a louvar a Deus, independente das suas circunstâncias, o poder de Deus surgirá em cena. À medida que dedicar tempo a louvá-lo na sua presença, você descobrirá que seus cuidados, preocupações, frustrações e temores desaparecerão diante da luz da palavra de Deus e do seu poder. Capítulo 3. O louvor, um modo de vida. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Salmo 57, 7. Deus, o Criador dos céus e da terra, agrada-se dos nossos louvores. Como poderemos louvar a Deus suficientemente por tudo quanto Ele tem feito por nós e por tudo quanto Ele ainda está fazendo em nosso favor? Muitas vezes, se tão somente entendêssemos o que Deus estava fazendo em nosso favor por detrás dos bastidores, por assim dizer, estaríamos louvando a Ele de dia e de noite. É por isso que é tão importante aprender a viver nos louvores de Deus. Quando abrir os olhos de manhã, ao invés de talvez gemer e queixar-se, oh não, mais um dia, pratique o louvor a Deus. Quando o despertador começar a soar de manhã, treine-se a dizer: louvado seja o Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Vou me regozijar e ficar alegre nele. Os benefícios do louvor. Veja como suas atitudes vão mudar à medida que você praticar o louvor a Deus de manhã cedo. Por exemplo, ao invés de despertar com pensamentos negativos, talvez você tenha que deliberadamente praticar o louvor a Deus. Mas se você fizer assim de modo consistente, verá que sua atitude mudará de negativa para positiva. Você descobrirá na realidade que louvar a Deus tem efeito benéfico na totalidade do seu dia. Quer saber os benefícios de Deus? Quando começar o dia com os louvores de Deus nos lábios, veja como os benefícios de Deus aumentam na sua vida, porque você está aproveitando um reservatório oculto do poder de Deus. À medida que crescer nessa experiência notável de começar o dia louvando a Deus e vivendo uma vida de louvor, ao invés de se sentir irritável e de mau humor, você descobrirá novas forças e vitalidade na vida. Até mesmo a sua família notará a diferença em você.
Quando todos os demais ainda estiverem tentando acordar de manhã, você estará sorrindo e cantando e louvando a Deus. Louvar a Deus como sua primeira atividade matutina lhe dá um conceito totalmente diferente do seu dia, porque louvar a Deus encoraja o seu coração. O louvor é um elemento muitíssimo importante na sua vida cristã, por causa do muito que ele opera em seu favor. Mas, às vezes, penso que os cristãos têm deixado para os cultos nas igrejas aos domingos essa maneira maravilhosa de receber o poder e as bênçãos de Deus na sua vida. O louvor merece ocupar um lugar muito maior do que isso na nossa vida. Entre outras coisas, a Bíblia diz que a alegria no Senhor é a nossa força. A força dos cristãos. Neemias 8:10. E é o louvor que nos leva àquela alegria. A alegria no Senhor sempre está à nossa disposição, mas o louvor nos ajuda a ligar-nos com essa fonte de poder. O louvor é enaltecê-lo a Deus por aquilo que ele tem feito em nosso favor. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Salmos 77:11. E o louvor pode ser quieto, falado, em voz baixa, ou pode ser bem audível e expressivo. Onde quer que você esteja, poderá louvar ao Senhor. E esse louvor trará encorajamento ao seu espírito e será uma fonte contínua de força para a sua vida. E o louvor pode transformar a própria atmosfera espiritual de um lar. Sempre onde abundam os louvores a Deus, prevalece também uma atmosfera tremendamente inspiradora e entusiasta. Quer você reconheça esse fato, quer não, louvar a Deus também afeta grandemente as nossas emoções. Embora sejamos seres espirituais, também temos uma natureza emocional. A natureza do homem, tanto no nível espiritual quanto no nível emocional, é afetada de modo positivo pelo seu louvor a Deus. E podemos ajudar a manter as nossas emoções em harmonia com a palavra de Deus, estabilizadas pelos louvores que saem do nosso coração, do mais íntimo do nosso ser. Estou certo de que todos nós temos experimentado o que uma atitude negativa e uma confissão negativa fazem de mal na nossa vida. Quanto mais falamos a respeito de como nos sentimos mal e de como estamos deprimidos, tanto pior se torna a nossa condição. Por outro lado, quanto mais louvamos a Deus por aquilo que Ele está fazendo em nosso favor, tanto melhor nos sentimos e tanto mais brilhante a nossa vida começa a aparecer. Louvar a Deus coloca a esperança no lugar do desespero. Louvar a Deus pela sua bondade dissipa a dúvida, a depressão e a incredulidade. O louvor é tão importante para o crente porque fornece um meio de ajudá-lo a permanecer na fé e a colocar-se acima das emoções negativas que procuram afundá-lo no lamaçal da dúvida e da incredulidade. E quando estiver andando na fé, nada lhe será impossível com Deus. Lucas 1:37. Talvez você não sinta que possui tudo quanto desejaria na vida. Poderá até mesmo olhar em derredor e ver outras pessoas que parecem possuir muito mais. Mas, para ter sucesso aos olhos de Deus, você vai precisar permanecer ao lado positivo do seu pensar. Quando, portanto, começar a sentir autocompaixão, não fique pensando só em si mesmo, mas olhe em derredor e procure alguém menos favorecido a quem você pode ser uma bênção. Você sempre vai estar em condições melhores do que muitas pessoas. Pratique, portanto,
considerar sua vida de modo positivo e não negativo. Quando fizer assim, aprenderá o segredo de louvar a Deus a despeito das suas circunstâncias exteriores e reconhecerá o louvor do tesouro que é um coração grato e generoso. Esse princípio da gratidão a Deus pelas bênçãos das quais desfrutamos tornou-se especialmente real para mim. Certo dia, quando falei com alguns estudantes do Instituto Rema, que provinham de um país estrangeiro, quando chegaram nos Estados Unidos, provenientes da República Dominicana, e viram toda a abundância da qual desfrutamos aqui, reconheceram que não deveriam acostumar-se a viver o modo de vida típico norte-americano, cheio de abundância. Por isso, deliberadamente, se limitaram a apenas $32 por mês em gêneros alimentícios enquanto vivessem nos Estados Unidos. Essa limitação da quantia de dinheiro que podiam gastar em comida tinha um propósito. Queriam manter o mesmo nível de vida que conheciam na República Dominicana. Explicaram que, ao manterem um padrão de vida normal na sua pátria, as privações ao voltarem para lá não lhes pareceriam um choque tão grande na sua volta às aldeias de origem. Veja bem, provinham de um país do terceiro mundo e sabiam que tinham que voltar para lá. Não queriam fazer com que a sua volta à região fosse penosa demais, de modo que não se permitiram acostumar demasiadamente aos luxos norte-americanos. No país deles, o nível de vida mediano na América do Norte é considerado luxo. Quando visitei o Quênia, um dos pastores nacionais contou-me a respeito das suas dificuldades em enviar jovens africanos às escolas bíblicas da Europa e dos Estados Unidos. Esses africanos nativos ficavam tão acostumados com a abundância da vida nas cidades que não queriam voltar às aldeias tribais e ministrar o seu próprio povo. Mesmo se acabassem voltando à África, só queriam morar nas cidades modernas, urbanizadas, onde pudessem desfrutar dos mesmos confortos que tinham conhecido nas cidades grandes no estrangeiro. Não importa em que país moramos, ao invés de sentirmos pena de nós mesmos por causa das circunstâncias desfavoráveis ou desagradáveis, devemos começar a louvar a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. O egoísmo prejudica as bênçãos divinas. Creio que a razão por que muitos cristãos não estão desfrutando de uma quantidade bem maior das bênçãos de Deus é que são egoístas com as bênçãos que já receberam de Deus. Têm fé em Deus para receberem abundância, e quando Deus começa a lhes dar mais fartura, ao invés de compartilhá-la com pessoas necessitadas, só dissipam as bênçãos de Deus, gastando tudo nos seus próprios desejos. E muitas vezes essa falta de gratidão é acompanhada por uma atitude de egoísmo. Os cristãos egoístas continuam gastando cada vez mais nos seus próprios prazeres e nunca pensam nas necessidades do próximo. Uma pessoa assim não poderá receber, em última análise, as melhores bênçãos de Deus. Um dos benefícios do louvor é que ele tira nossos olhares de nós mesmos e os fixa em Deus. O louvor a Deus nos ajuda a vencer nossa própria atitude egoísta, porque à medida que gastamos tempo na presença do nosso Pai Celestial, Ele começa a nos transformar, especialmente naquela área de egoísmo ou ingratidão. O louvor traz a vitória. O cristão derrotado é aquele que não compreende os benefícios e as bênçãos ocultos no louvor do Senhor.
Nunca vi derrotado um cristão que vivesse uma vida de louvor diante de Deus. Por outro lado, nunca vi um cristão vitorioso que não louvasse continuamente ao Senhor. Os cristãos vitoriosos parecem ter uma atitude positiva para com a vida e muita gratidão no coração por com Deus. Deleitam-se em louvar ao Pai Celestial. Quando você se entusiasma e se emociona com Deus, louvar e agradecer a Ele pelas suas bênçãos ficam sendo uma expressão natural da sua gratidão. Você não poderá ser vitorioso sem ser grato a Deus e louvá-lo por aquilo que Ele lhe tem feito. As pessoas podem expressar de modos diferentes o seu louvor a Deus. Algumas delas são por natureza mais barulhentas e expressivas do que outras, porque suas personalidades são mais expansivas e extrovertidas. Por isso, talvez façam mais alarde e demonstração nos seus louvores do que outras pessoas. Mas não devemos criticar a ninguém por não louvarem a Deus da maneira que achamos que devem. O que é importante mesmo é louvar a Deus de todo o coração. A Bíblia diz: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Salmos 138, 1. Por outro lado, talvez fosse benéfico para aqueles cristãos que têm espírito mais quieto irem sozinhos para algum lugar de vez em quando, a fim de louvar a Deus fervorosamente, em voz alta. Às vezes poderia lhes fazer bem fechar todas as portas da casa e levantarem sua voz, louvando o seu Pai Celestial, ou louvar assim enquanto viajam de carro sozinhos. Algumas pessoas provavelmente passariam um susto se ouvissem o som da sua própria voz louvando a Deus bem audível. Talvez pareça estranho, mas a verdade é que algumas pessoas têm dificuldade em pregar porque têm medo do som da sua própria voz. Quando, porém, estamos louvando a Deus na igreja, devemos esquecer-nos de quem poderá nos escutar e simplesmente derramar o nosso coração diante de Deus. Em seguida, é só ver como o poder de Deus agirá nos nossos cultos. Uma igreja alegre é uma igreja vitoriosa. Uma igreja que não expressa louvor jubiloso é muitas vezes uma igreja derrotada. Faça uma pequena pausa para pensar nisso. Uma igreja com espírito de derrota não tem louvores alegres. Em algumas igrejas, você nunca ouve as pessoas levantarem a voz para louvar e adorar a Deus. Todas elas cantam os hinos numa altura que pouco passa de um sussurro, e ninguém ousa orar em voz audível. E se alguém levantasse a voz em louvores a Deus, os introdutores provavelmente o escoltariam até a porta da saída com a máxima pressa. Igrejas assim parecem demonstrar a atitude que irreverencia. Imaginem só, louvar a Deus em voz alta na igreja. Como pastor, porém, sei que me sinto muito encorajado quando vejo as pessoas demonstrarem seu amor a Deus através dos seus louvores. Basicamente, nossos cultos de louvor devem refletir nossa profundidade reverência a Deus. Nosso louvor e adoração devem refletir os corações e as vidas de pessoas que se entusiasmam pelo seu Pai Celestial. Afinal de contas, quando vamos às competições esportivas, algum entre nós ficamos emocionados e pulamos e gritamos, torcendo pelo nosso time. Se conseguimos emocionar-nos com um jogador de futebol que chuta para o gol, devemos saber não somente reverenciar profundamente Cristo, que nos redimiu,
mas também nos emocionar com ele. Está na hora de aprendermos a valorizar e estimar quem realmente merece o nosso louvor, o Senhor Jesus Cristo e o nosso Pai Celestial. Nosso modo de cantar na igreja deve também refletir nosso louvor a Deus. Muitas vezes é gostoso cantarmos na igreja, mas não se retrata realmente do louvor. O louvor genuíno deve fluir do coração do homem para Deus. Da próxima vez que você estiver louvando a Deus na igreja, faça a si mesmo esta pergunta: estou apenas louvando a Deus de modo exterior? Ou estamos louvando a Deus das profundezas do meu coração? Há uma vasta diferença entre o cântico rotineiro de hinos de louvor e cantá-lo das profundezas do seu coração com uma atitude de gratidão a Deus. Às vezes, palavras de louvor podem sair da nossa boca, mas o seu coração não tem nenhuma participação verdadeira nisso. E isso não é louvor genuíno. Uma das indicações de semelhante louvor mecânico é um rosto inexpressivo, pois você está apenas falando palavras da boca para fora. Você pode até mesmo acompanhar a música com suas mãos e com um sapatear carismático, mas tudo isso não é necessariamente o verdadeiro louvor. Por outro lado, se o seu coração está envolvido, é mesmo verdadeiro louvor. Mas durante a maior parte do tempo, quando louvamos a Deus de modo mecânico e o nosso coração não está envolvido, nossa mente também fica a 1 milhão de quilômetros de distância. E às vezes as pessoas se preocupam tanto com o ritmo certo que não seria possível louvarem a Deus, pois estão demasiadamente ocupadas acompanhando a música. Em outras palavras, só porque as pessoas abanam os braços e seguem os movimentos externos do louvor a Deus, não comprovam com isso que realmente estão louvando a Deus. Muitas pessoas fazem os gestos externos, quando na realidade o seu coração está longe de Deus. Quando isso acontece, o louvor fica sendo mais um exercício físico do que outra coisa. As pessoas que fazem isso acabam tendo 15 minutos de exercício aeróbicos, mas não de louvor. Não acho que os cristãos agem deliberadamente assim, mas quando louvamos a Deus de modo mecânico, ao invés de se tratar de uma expressão íntima do nosso coração, o louvor passa a ser pouco mais do que um ato mecânico ou demonstração externa. Há uma vasta diferença entre o verdadeiro louvor e a adoração que provém do nosso coração. As expressões automáticas que saem da boca para fora. O verdadeiro louvor provém do espírito ou coração do homem e é expressado pelos seus lábios. Outro sinal do verdadeiro louvor é que quando cantamos na igreja, por exemplo, não estamos encenando uma peça musical no palco. Louvamos a Deus de todo o coração. Os próprios cânticos devem refletir nossa adoração e louvor a Deus. Em outras palavras, a música não deve desviar de Deus nossa atenção e enfoque, e fixá-los no homem ou nos objetos. Deve atrair nossa atenção e enfoque para a magnificência e o poder de Deus. A música do louvor precisa refletir nossos mais profundos sentimentos de louvor e adoração a Deus, e não se tratar só de palavras bonitas com um ritmo que pega, mas às vezes mormente nos corinhos mais modernos com ritmos fortes. As cadências e o ritmo dos cânticos podem tender a chamar nossa atenção, mais a música do que atraí-lo para Deus. E existem músicas que só apelam às nossas emoções e não ao nosso espírito. A música que apela à nossa natureza carnal pode até mesmo nos impedir de adorar a Deus. A verdade
é que alguns cânticos de louvor são meramente psicológicos, apelam às emoções do homem e não ao seu espírito. Mas quando a nossa música expressa louvores a Deus pela sua grandeza e a honra por aquilo que ele tem feito em nosso favor na redenção, tal tipo de música vai além de uma mera excitação superficial e psicológica. O verdadeiro louvor penetra profundamente no âmbito do espírito e agrada a Deus. O verdadeiro louvor também edifica e levanta nosso próprio espírito. A música é uma ferramenta poderosa do louvor. Precisamos tomar cuidado especial na área da música eclesiástica e por isso, por dois motivos. Um dos motivos, nossos cuidados têm que ver com a origem da música. Estudando a Bíblia, vê-se que Lúcifer era originalmente o encarregado da música. Lúcifer era o músico-mor de Deus. Ezequiel 28, 13 e 14. Quando Lúcifer rebelou-se contra Deus e caiu, perverteu o propósito da música para adorar a ele mesmo e não a Deus. Outra razão por que precisamos tomar cuidado com nossa música de igreja é que quase nada existe com mais capacidade para afetar a natureza humana e as emoções do homem do que a música. A música deve ter um efeito positivo e não negativo sobre nós. A música pode ajudar os crentes a entrar no espírito do louvor e da adoração, ou pode prejudicar o seu culto a Deus. Os instrumentos musicais foram originalmente criados para louvar a Deus. A Bíblia diz muita coisa a respeito do emprego dos instrumentos musicais para louvar ao Senhor, mas o diabo tem procurado perverter a música e empregar os instrumentos musicais para louvar a ele e não a Deus. Esse fato, no entanto, não deve impedir os cristãos de usarem os instrumentos musicais de conformidade com a intenção original de Deus para louvar ao Senhor. Muitas pessoas dão a impressão de achar que não devemos ter música bela na igreja. Parece que pensam que a igreja deve ser tão quieta e severa como um velório, mas realmente devemos empregar a música para louvar e glorificar a Deus. A igreja precisa voltar ao louvor e adoração bíblicos, genuínos na música. No verdadeiro louvor e adoração, a congregação é levada a entrar num estado de reverência, louvor e adoração a Deus, no seu próprio espírito. O verdadeiro louvor e adoração não é uma experiência física ou psicológica. No começo, no movimento carismático, os carismáticos criticavam as igrejas tradicionais por causa do seu ritual e dos seus cultos mecanicamente litúrgicos. E os mesmos carismáticos também criticavam os pentecostais pelos seus cânticos excessivamente repetitivos. Mas será que nós, os carismáticos, caímos em nosso próprio tipo de ritual com seus respectivos perigos? Em alguns casos, acho que assim nos aconteceu. Por exemplo, já nos acostumamos a cantar certos cânticos de determinada maneira e consideramos que essa é a adoração certa. Mas será que, assim, nós, os carismáticos, chegamos a ter nosso próprio tipo de ritual? Verifiquemos se nosso louvor na igreja é genuíno e não algo engendrado, encenado ou produzido mecanicamente. Em outras palavras, evitemos o louvor que não passa de uma demonstração externa na carne e louvemos a Deus com fervor sincero. O louvor genuíno glorifica a Deus, não ao homem. Salmo 50, 23.
O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. O verdadeiro louvor é precioso aos olhos do Senhor. O verdadeiro louvor glorifica a Deus e tira os nossos olhos do homem. O verdadeiro louvor e a adoração exaltam a Deus exclusivamente e tiram nossos olhos dos homens e das personalidades. O corpo de Cristo precisa aprender que há uma grande diferença entre louvor e adoração genuínos, por um lado, e por outro lado, a demonstração carnal externa do louvor e a adoração. Alguns carismáticos têm tirado fora do contexto o que o meu pai, o reverendo Kenneth E. Hagin, ensinou sobre o louvor e a adoração do tipo do Novo Testamento e alterado a intenção original. Há, por exemplo, para todas as coisas boas um tempo e lugar certo, e bater palmas é apropriado em certas circunstâncias e no momento correto, mas não no meio do sermão do pastor. Bater palmas não é apropriado quando alguém está dando uma profecia ou falando uma mensagem em línguas e interpretação, ou quando o Espírito Santo está operando em qualquer outra das suas manifestações. Se, por exemplo, o Espírito Santo está em operação na manifestação dos dons de cura, não é a hora certa para começar a bater palmas. Enquanto o Espírito estiver agindo com demonstração de poder, é a hora certa para manter uma atitude de reverência por aquilo que Deus está fazendo, de modo que ninguém interfira com suas demonstrações carnais, com aquilo que o Espírito Santo estiver realizando segundo a sua vontade. Uma congregação pode deixar passar dissipada uma obra do Espírito Santo no seu meio, se não for ensinada a ter reverência a Deus enquanto ele estiver agindo mediante o seu Espírito. Há tempo e lugar apropriados para tudo quanto é bom. Expressões de regozijo, expressões alegres, de ações de graça por aquilo que Deus está fazendo, estão muito apropriadas durante o culto de louvor. Bater palmas na igreja enquanto segue o ritmo da música é muito aceitável, enquanto você tiver consciência de que fazer assim não é louvor nem adoração. É simples acompanhamento da cadência da música. E em certos casos, assim, mormente, com alguns tipos específicos de músicas, talvez seja apropriado bater palmas. Podemos expressar nossa jubilosa gratidão a Deus com brados de alegria, mas devemos reconhecer que durante manifestações mais profundas do Espírito de Deus, semelhantes demonstrações carnais o entristecem e são um empecilho às bênçãos que ele quer distribuir entre nós. E estou convicto de que, do ponto de vista bíblico, as mãos levantadas e o coração e a boca do homem cheio de louvor agradam a Deus mais do que quando meramente batemos palma. Portanto, como a expressão mais profunda e mais bíblica de louvor e de adoração, podemos levantar nossas mãos a Deus como demonstração de entrega total e completa a Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nosso coração e boca transbordam de louvor e adoração, e o nosso único desejo é bendizer o santo nome de Deus, semelhante louvor agrada ao nosso Pai Celestial. Percebe a diferença? Creio que, se o corpo de Cristo tomasse consciência da diferença entre o louvor superficial e mecânico, que é pouco mais do que uma demonstração externa da carne,
e o louvor e a adoração genuíno que fluem do coração como demonstração do Espírito e do poder, Deus levaria o corpo de Cristo até uma área de demonstração do Espírito que ainda não experimentamos. Fica claro que devemos ter consciência de que o diabo quer que os crentes permaneçam num estado superficial, carnal e psíquico de louvor, ao invés de entrarem num nível mais profundo de louvor e adoração, orientados e motivados pelo Espírito. Se o inimigo das nossas almas conseguir nos manter no estado emotivo e superficial de louvor, poderá impedir que recebamos os benefícios que Deus Pai deseja nos dar. Não poderemos receber alguns dos benefícios de Deus enquanto permanecemos no âmbito da carne. Se não avançarmos até ao louvor e a adoração mais profundos, que provém do coração do homem, o corpo de Cristo fica incapacitado de receber medidas maiores do seu poder. Jesus disse que o homem devia adorar a Deus em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. Além disso, a comprovação da verdadeira adoração e do louvor é que nos levam mais perto de Deus e não da carne, nem do homem. Por exemplo, a igreja onde as pessoas cantam louvores a Deus, podemos simplesmente fechar os olhos e nos esquecer dos cantores. É só prestar atenção às palavras e assim adorar a Deus. A música que foi escrita especificamente para glorificar a Deus leva-nos para mais perto dele. O Espírito de Deus pode vir aos músicos e capacitá-los a tocar um cântico espiritual, sob orientação e inspiração do Espírito, para ser desfrutado pela congregação inteira. Quando a música desse tipo provir da inspiração do Espírito de Deus, levará a congregação a adorar. A adoração. Trata-se de louvor e adoração pela inspiração do Espírito Santo. Quando os músicos estão tocando seus instrumentos, podemos esquecer-nos deles e simplesmente deixar que a música divina nos aproxime de Deus em adoração. Creio que quanto mais nos alinharmos com os princípios e práticas neotestamentários de louvor e adoração, tanto mais profunda será a atuação do Espírito de Deus nos cultos nas nossas igrejas. Louvar é enaltecer a Deus por aquilo que Ele já fez e que está fazendo por você. A adoração é enaltecer a Deus simplesmente por causa de quem Ele é. Existe uma diferença. Muitos cristãos não têm aprendido a distinguir a diferença entre o louvor e a adoração. Por isso, mudar do louvor para a adoração e de volta para o louvor no meio do culto, às vezes torna difícil as pessoas chegarem a uma condição de verdadeira adoração. Se, por exemplo, a congregação começa louvando a Deus no estilo robusto, que é normalmente mais apropriado para o louvor, mas então procura imediatamente adorar a Deus, pode ser prejudicada na sua tentativa de entrar no espírito de adoração. Uma vez alcançado o pináculo da adoração, se o ritmo voltar a ser apressado no estilo mais rápido, que ajuda no louvor, pode ser difícil haver um espírito de reverência na adoração. Em outras palavras, o vai e vem e a entrada e saída entre louvor e adoração pode prejudicar a congregação na sua tentativa de atingir um verdadeiro pináculo na adoração. A congregação será ajudada a atingir as alturas nos cultos de louvor e adoração se seguir a liderança e orientação do Espírito Santo. Seguem algumas condições singelas. Por exemplo,
Podemos ajudar uma congregação a atingir as alturas num culto de louvor e de adoração se todos permanecerem em atitude de louvor durante algum tempo, para então passarem à adoração, ou porém continuar nos louvores, se parecer que o Espírito Santo estiver orientando assim. Ou, muitas vezes, uma congregação poderá passar diretamente à adoração, mas então deverá permanecer na adoração. Uma progressão ordeira específica é de utilidade para maximizar os nossos cultos de louvor e de adoração para a glória de Deus. Se as congregações aprenderem como seguir a liderança do Espírito de modo ordeiro, Deus aperfeiçoará nosso louvor e adoração na assembleia local e se manifestará mais poderosamente. Estenda as mãos pela fé. Muitas vezes, na igreja local, quando a congregação está louvando e adorando a Deus, o Espírito Santo manifesta-se de tal maneira que, se você precisa de uma cura ou de qualquer outra coisa da parte do Senhor, é só estender as mãos pela fé e apropriar-se de tudo quanto necessitar, numa atmosfera de verdadeiro louvor e adoração, mediante a simples fé e adoração. Você pode tomar posse da cura que lhe pertence na redenção. Muitos cristãos em nossos dias têm sido curados pelo poder de Deus simplesmente sentados na congregação, ouvindo a pregação da palavra de Deus. Estariam mortos hoje, não fosse o toque divino em curá-los. Aqueles que foram curados pelo poder de Deus quando estavam com um pé na sepultura, por assim dizer, têm justo motivo para louvar a Deus. Louvam ao Deus de todo o coração. Podemos seguir o exemplo das pessoas que têm uma vida dinâmica de oração. Alguns entre nós precisamos aprender a expressar de todo o coração nosso louvor. Muita coisa depende da nossa atitude íntima. Estamos louvando a Deus em voz alta para sermos vistos pelos homens e darmos a impressão de sermos piedosos. Ou estamos realmente louvando a Deus com um coração sincero porque o amamos e porque cremos nas suas promessas? Veja bem, o louvor o capacita a aproveitar o poder do Senhor Jesus Cristo para curar. Jesus sempre está disposto a curar você, mas o louvor é uma demonstração maravilhosa da sua fé, capacitando-o a louvar a Deus pela resposta antes de realmente haver manifestada. Além disso, muitas vezes, quando você tem dor no seu corpo e começar a louvar a Deus com fé singela pela sua cura, todos os sintomas da dor partirão. O verdadeiro louvor estimula e revigora a fé e a capacita a agradecer a Deus mediante a fé pela sua resposta antes de você haver manifestada. Assim, o verdadeiro louvor e adoração no culto da igreja produzem uma atmosfera espiritual e preparam as condições a receberem algo da parte de Deus. Além disso, o louvor oferece-lhe refrigério físico. Muitas vezes, quando você está cansado e louva o Senhor, seu corpo começará a sentir-se fortalecido e revigorado. Deus dá sono aos seus amados. Quais são alguns dos outros benefícios do louvor a Deus? Um dos benefícios do louvor é muito prático. Alguns cristãos têm insônia crônica e é com grande dificuldade que finalmente conseguem adormecer à noite. Muitas vezes, se tão somente começassem a louvar a Deus, conseguiriam adormecer. Então, não teriam consciência de mais nada até acordarem de manhã. Louvar a Deus aquieta nossa mente carnal
natural. Além disso, o louvor aquieta o corpo e nos deixa entrar na paz e repouso de Deus, de modo que fica fácil adormecer. Aprenda a adormecer bem, com cânticos nos lábios. Sem dúvida, o diabo talvez procure impedir que você descubra os benefícios maravilhosos do louvor, mesmo nesse assunto do sono. Ele pode, por exemplo, tentar trazer à sua mente os cuidados e preocupações do dia e procurar bombardear seus pensamentos com temores. Mas, se apenas continuar louvando a Deus no meio de cada problema e dilema, Deus o colocará acima dos seus temores e ansiedades, e o diabo terá que fugir. Se já teve dificuldade em dormir à noite, procure cultivar o hábito de louvar a Deus e descobrirá que ficará sendo cada vez mais fácil adormecer à noite. Você pegará no sono enquanto louva. Por ser eficaz o seu louvor, não precisa ser em voz alta. Você pode louvar ao Senhor de modo bem quieto, lá no seu íntimo, para não perturbar o sono dos outros. É só ficar deitado ali em silêncio e louvar ao Senhor, até pegar no sono com a ajuda do Espírito do Senhor. O louvor e a derrota não podem viver na mesma casa. Palavras sinceras de louvor a Deus soerguerão você da derrota para a vitória. Louvor a Deus pode livrá-lo da doença e lhe restaurar a saúde. Pode levá-lo do desespero à alegria e da escravidão à liberdade. Porque o louvor poderá levantar-nos às novas alturas em Deus? Porque o louvor é a linguagem da fé. O louvor é a linguagem da vitória. O louvor é a linguagem do céu. O louvor é a linguagem de crer em Deus com o coração e de confessar com a boca a sua fé nele. A Bíblia diz que tudo quanto você crê no coração acabará saindo pela sua boca. Mateus 12:34. Uma vida positiva de louvor exige diligência e coragem. Em outras palavras, você e não Deus determina se você vai viver uma vida de louvor e vitória ou não. A vitória segue o louvor. Logo, posto que louvar a Deus é crucial para obter a vitória em todas as circunstâncias da vida, você determina se vai viver uma vida de desespero ou uma vida de louvor e vitória. A verdade é que aquilo que sai da sua boca revela até que ponto você realmente vive perto de Deus e o quanto crê na sua palavra. Quando, por exemplo, as suas reações diante de uma circunstância contrária é louvá-lo, seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. O louvor no seu coração flui com a maior naturalidade da sua boca. Não se trata de tentar conscientemente encenar alguma coisa. É só que o louvor é uma expressão natural do seu coração. E os louvores a Deus fluem automaticamente e quase inconscientemente das profundezas do seu coração ou espírito. Não me refiro aqui a louvor a Deus em momentos inoportunos e de tal maneira que você chama a atenção de todos e se faz de espetáculo público. É claro que todas as coisas têm o seu tempo e lugar certo. Mas se eu exclamar, louvado seja o Senhor, espontaneamente, e houver pessoas por perto, não faço a mínima tentativa de lhes explicar a minha atitude, e certamente não me envergonho dela. Não me envergonho de louvar ao Senhor, mas por outro lado,
Também não vou fazer de mim mesmo um espetáculo público, numa esquina da rua. Se, porém, os louvores ao Senhor saírem com naturalidade da minha boca, não vou pedir desculpas por isso, nem me sentir envergonhado. Você descobrirá muito frequentemente que, quando tiver vitória no seu coração, o louvor sai automaticamente da sua boca. Por outro lado, quando todas as circunstâncias estiverem contra você, se louvar a Deus pela fé, a vitória não demorará para entrar no seu coração. Perfume de aroma agradável. Salmos 34, 1, 3. 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. 2 Coríntios 2,15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Os louvores dos santos são como um aroma agradável ao subirem à presença do nosso Pai Celeste. E se quiser que o poder de Deus venha operar em seu favor, aprenda o segredo do sacrifício do louvor. Isto envolve louvar a Deus mesmo quando você não sente muita vontade. Se ligasse na fonte energética, que é o louvor, você se veria desfrutando da plenitude da vida, porque o louvor o transporta a novas dimensões da graça de Deus. Deus é hoje o mesmo Deus que ele era no Antigo Testamento. As maravilhas e os milagres que ele operava em favor dos filhos de Israel, ele é poderoso para operar hoje. Temos uma fonte energética ainda não aproveitada, é o poder do louvor. Se existe uma verdade que o diabo tem conseguido esconder da igreja, é o segredo do poder do louvor. Ele tem impedido que os crentes entendessem quais são os seus direitos e privilégios em Cristo, e que uma das maneiras de nos apropriarmos das bênçãos de Deus é através dos nossos louvores e ações de graças pela fé, antes de vermos as respostas. Nos nossos dias e tempos, porém, a igreja já está começando a penetrar no segredo das bênçãos maravilhosas que o louvor a Deus oferece ao crente. Salmos 107, 21 e 22. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. A falta de louvor e das ações de graça faz parte do espírito dos últimos dias. Satanás poderá diminuir nosso acesso ao poder e atuação do Espírito de Deus em nosso meio. Se conseguir silenciar os louvores e as ações de graças, pois o louvor libera grande poder. A Igreja do Senhor Jesus Cristo ainda está para ver o que acontecerá quando os membros aproveitarem de modo consciente o poder maravilhoso de Deus que é liberado em nosso favor quando louvamos e adoramos.